Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, do verso 1 até o verso 19. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai e diz ao teu senhor: Eis que aí está Elias. Porém ele disse: Em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: Aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: Vai, dize a teu senhor: Eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde. E vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram ao meu senhor o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: Vai, dize ao teu senhor: Eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Vamos orar mais uma vez. Deus eterno, nós te damos graças pela bênção de poder te prestar culto nesta noite, por este ajuntamento solene, diante da tua presença, e te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede, pela liberdade que temos de fazer isso publicamente, sem que qualquer impedimento nos atrapalhe no nosso compromisso de te prestar culto, de te oferecer aquilo que só o Senhor é digno de receber. E louvamos o teu nome também pela bênção de ter a tua palavra para a nossa instrução. Ajuda-nos a entendê-la e que teu Espírito não apenas ilumine o nosso entendimento para compreendermos corretamente aquilo que acabamos de ler, mas que o teu Espírito aplique aos nossos corações as lições da tua palavra que vamos considerar nesta noite. Tem misericórdia de cada um de nós, abençoa o nosso coração
limpa do nosso coração aquilo que não é do teu agrado e habilita-nos para não apenas entendermos aquilo que tu queres, a direção da tua vontade para a nossa vida, mas que o Senhor também nos incline para que sejamos obedientes e possamos atender aquilo que o Senhor exige de nós. É no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Irmãos, este capítulo 18 do primeiro livro do Gênesis é reconhecidamente um clássico por algumas razões. A primeira razão é que neste registro nós temos um dos momentos mais dramáticos de luta espiritual daquilo que se processa nas regiões celestiais. O conflito entre o baalismo e a adoração ao Senhor, conforme nós temos o registro aqui nesse capítulo, não era simplesmente uma questão religiosa, uma disputa de religião entre a religião de Israel e a religião dos fenícios. Não era uma questão de preferência no que diz respeito à adoração, conveniências políticas. Isso estava envolvido certamente, mas não era a essência do conflito que nós temos aqui. O conflito que o autor do livro do Gênesis nos registra aqui é o conflito entre a verdade e o erro. É entre o céu e a terra. É entre Deus e o diabo. E algumas vezes na história nós experimentamos, às vezes de forma palpável, essas lutas espirituais de uma forma tão concreta que nos vem à mente algumas histórias que mostram essa tensão espiritual que existe entre o mundo invisível e o mundo concreto. Eu costumo dizer que o mundo invisível é uma realidade muito mais concreta do que essas paredes e coisas materiais que estão ao nosso derredor. E muitas vezes nós não paramos para pensar sobre isso. E olhando para a história bíblica, quando nós pensamos em luta espiritual, no conflito entre as coisas invisíveis do mundo espiritual e a nossa vida ordinária, podem vir muitas ilustrações na nossa mente. Mas certamente essa daqui é uma das melhores que nós temos nas Escrituras. Naqueles dias em que Elias estava lutando contra o erro, contra a apostasia da própria nação da aliança. O que estava por trás era uma luta muito mais intensa do que simplesmente preferência religiosa. Quando a gente fica pensando na história do Antigo Testamento, certamente existem outras ilustrações. Aquilo que aconteceu na libertação do Egito não era simplesmente o cumprimento de uma promessa que agora um povo estabelecido por Deus agora teria que seguir para uma terra prometida. Na verdade, aquilo que se processou na libertação do Egito foi a maior luta espiritual que nós temos no registro do Antigo Testamento. Todas aquelas 10 pragas nada mais eram do que símbolos das divindades que operavam no Egito, fazendo com que as pessoas permanecessem cativas ao poder do diabo. E quando Deus, com a sua mão poderosa, arranca o seu povo do Egito, ele estava mostrando o que se processa nesse sentido de libertação. E a história do Egito vai ficar como um emblema permanente na história do Antigo Testamento para a compreensão de todos aqueles que eram alcançados pela graça de Deus. Portanto, aqui nós temos um dos mais importantes momentos da história bíblica que nos mostra o que é um conflito espiritual. Mas a segunda razão que faz deste capítulo um clássico nas Escrituras é que aqui nós temos a história em comum da vitória da igreja sobre um estado ímpio. Olha lá que coisa interessante. Nós temos aqui a ocorrência de um fato raro. Raro. E a gente precisa entender bem isso,
para não transformarmos essa história num acontecimento banal. Quem dera que a experiência deste capítulo fosse a norma, mas não é. Se assim fosse, frequentemente nós veríamos a humilhação da religião do erro e a exaltação do verdadeiro povo de Deus. A vitória da verdade sobre a mentira. A vitória de Deus sobre as forças espirituais do mal. Porém, irmãos, e essa é uma das razões porque o mundo jaz no maligno, é que a regra geral é que o erro prevalece sobre os homens ao longo da história. Em raros momentos, nós temos um embate espiritual dessa dimensão, conforme o registro aqui do capítulo 18. E temos a vitória estrondosa, surpreendente do povo de Deus e do próprio Deus e da verdade contra as forças espirituais do mal. A regra geral é que nós temos a verdade sendo oprimida pelas próprias forças das trevas. Mas aqui e acolá, Deus concede na história vitórias retumbantes, até para que a gente seja edificado e receba consolo com essas histórias. Lembrando daqueles dias tenebrosos na Babilônia, de todos os sistemas malignos que foram montados no mundo antigo, certamente a Babilônia foi o mais medonho. Tão medonho que de todos os sistemas que você tem no Antigo Testamento, é a Babilônia que João empresta da história do Antigo Testamento para simbolizar aquela grande luta que nós vamos ter nos últimos dias. No Apocalipse você vai ter lá a Babilônia como símbolo da operação do erro, do mal sobre o mundo. E quando a gente pensa naquela Babilônia, será que alguém podia ser crente? E lá você tem um jovem funcionário público, Daniel, crente, mais 3 amigos, notavelmente piedosos, vivendo na contramão daquele império ímpio. Mas uma coisa interessante vai acontecer. O cabeça da nação vai se converter. Você que é crente, você vai encontrar Nabucodonosor no céu. Deus converteu aquele homem terrivelmente ímpio, assustadoramente orgulhoso. Comeu grama, para que ele pudesse experimentar o poder de Deus na sua própria vida. Quem poderia imaginar que o poder de Deus ia ter uma notável vitória no meio daquele sistema tenebroso que dominava toda a Babilônia? Ninguém poderia prever isso. Mas Deus é Deus. E agiu. E converteu o coração do próprio Nabucodonosor. Aqui e acolá, nós temos a supremacia, a vitória, a manifestação concreta daquela vitória final que nos aguarda num dado momento da história sobre as forças espirituais do mal que dominam sobre este mundo tenebroso. Aqui nós temos uma história em comum da vitória da igreja sobre um estado ímpio, mas nem sempre é assim. Raramente acontece isso. Ainda bem que acontece, porque Deus é Deus. Mas a gente convive com realidades completamente contrárias àquela que nós temos no registro desse capítulo. Se você prestou atenção na leitura, 3 personagens dominam o texto. Por isso que eu coloquei esse título aí. Elias, o profeta, Acabe, o rei, e Obadias, o mordomo. Em cada um desses personagens nós podemos aprender uma preciosa lição. E a primeira lição
relacionada com o profeta é a seguinte: de todos aqueles que são servos de Deus, espera-se obediência e coragem. É isso que nós aprendemos da carreira desse homem. A história de Elias é para nós um poço de instrução. Mas talvez você diga assim, mas você quer que eu aprenda com Elias? Eu estou aqui. Elias, eu nem sei onde é que ele está. Há uma distância imensurável entre a minha estatura espiritual e a estatura de Elias, só no que diz respeito ao ofício. Mas é bom que a gente lembre de Tiago, capítulo 5, verso 17, quando o autor da carta usa o exemplo de Elias para que os leitores da carta não se esquivassem e dissessem o seguinte: olha, mas Elias não serve como exemplo para nós. Ele é alguém que está num patamar tão elevado que nós não podemos imitá-lo. E a resposta é errado. O autor de Tiago 5,17 diz assim: olha, Elias era homem semelhante a nós. Não se esquive. Você precisa imitá-lo. Ele é digno de imitação porque ele era de carne e osso como cada um de nós. Ele só tinha um ofício distintivo. Ele foi chamado para ser profeta. Mas ele tinha uma natureza humana igualzinha à sua. E, portanto, ele é digno de ser imitado, tanto na sua obediência como na sua coragem. Olha que coisa interessante relacionada à obediência de Elias. Ele era um homem submisso à palavra de Deus. E esse é um traço distintivo da verdadeira espiritualidade. Não existe espiritualidade digna do nome sem que haja obediência. Na verdade, é uma contradição. Uma espiritualidade que não nos leva a obedecer aquilo que Deus nos exige é uma falsa espiritualidade. Talvez não devesse nem ser chamada de espiritualidade, e sim de religiosidade. Mas Elias era um homem obediente. Primeiro indicador da sua obediência, se você quer ser um crente obediente, preste atenção, o seu sinal tem que estar cheio. Bora usar a linguagem moderna, né? Naqueles pontinhos que aparecem, né? Você tem que ser 7G. Nem sei se tem isso. Tem, Júnior? 7G? Não tem ainda, né? Mas vai ter. Mas se não tiver, você tem que ter 7G. Você tem que estar antenado para captar a vontade de Deus para a sua vida. Você precisa ter sensibilidade para entender a vontade de Deus. Agora, olha que detalhe maravilhoso da história desse homem que era igual a nós. Ele estava isolado. Ele não tinha um mentor espiritual para dizer, olha, a vontade de Deus para você é aqui. Ele não tinha livros para ler, para deduzir a vontade de Deus para ele através de uma leitura edificante. Ele não tinha conselheiros espirituais. Ele não tinha igreja por perto. Ele não tinha um equipamento eletrônico para ouvir músicas e, através de alguma letra bem composta, com base nas Escrituras, deduzir a vontade de Deus para ele. Ele não tinha nada. Ele estava sozinho. Mas olha que coisa interessante. Ele estava antenado. O texto diz claramente que a vontade de Deus foi revelada para ele. Veio a ele a palavra de Deus. Aquilo que Deus tinha reservado para ele cumprir. O indicador da concretização da sua obediência.
Irmãos, um outro detalhe importante da obediência, e preste bem atenção nisso, nós não gostamos disso. Obediência, regra geral, nos convida para que deixemos a nossa zona de conforto. Elias não apenas estava antenado, ouviu a vontade de Deus, e a vontade de Deus é para que ele deixasse aquele lugar extremamente confortável. Ele estava na casa de uma viúva comendo do bom e do melhor, num quarto, numa suíte, gozando de todas as benesses. Será que mantido por Deus naquele milagre extraordinário, a farinha da mulher não acabava, o azeite dela se multiplicava? E preste atenção, reinava fome na terra. Como é que eu vou sair desse lugar extremamente confortável? Mas Deus disse, chegou a hora de você deixar a sua zona de conforto. Muitas vezes, Deus nos pede para tomar decisões dessa natureza. A gente resiste, range por dentro, mas preste atenção nisso. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta querer pagar os olhos da cara para não cumprir o que Deus deseja que você faça. É um péssimo negócio. É melhor ficar com os olhos e sair da zona de conforto e atender à vontade de Deus. Obediência tem esses dois componentes. Você precisa ter sensibilidade para saber o que Deus quer. Independente do que Deus exige de você, você precisa ter disposição para obedecer aquilo que Deus já quer de você. Mas Elias era também um homem espiritualmente ousado, apesar de ser um crente comum. Obviamente, a coragem daquele homem não estava relacionada ao seu ofício profético. Senão, nós teríamos razão para nos esquivar. Ele era profeta e eu não sou. Não posso ter a mesma coragem dele. A coragem de Elias, preste atenção nisso, e nisso deve residir o fundamento de toda a nossa ousadia. Se nós tivermos que ser corajosos em alguma questão, em alguma coisa que nós vamos decidir, nós precisamos ter a certeza que é isso que Deus espera de nós. Se Deus está dizendo para você, se você tem certeza disso, faça. Agora, se você não tem certeza, fique onde você está. O fundamento da coragem de Elias é que ele tinha a certeza de fazer a vontade de Deus, a vontade revelada de Deus. A coragem, portanto, daquele homem comum era uma ousadia divinamente orientada. Por isso que ele estava seguro de fazer aquilo que Deus lhe havia requerido, porque ele tinha certeza da vontade de Deus para a sua própria vida. Mas preste atenção, talvez você possa dizer, bem, mas Elias foi corajoso aqui, porque ele tinha uma extraordinária notícia para entregar para o rei. Vai chover. Havia seca sobre a terra, 3 anos e meio de seca. Ora, se ele tem essa notícia para dar para o rei, então talvez ele tenha estímulo. É por isso que ele foi corajoso. Não foi por causa da notícia alvissareira que o profeta tinha que entregar para o rei. Porque o próprio capítulo vai dizer que, mais do que a boa notícia,
ele ia se envolver num conflito sem tamanho, que era a luta contra aqueles 450 profetas de Baal e os 400 profetas do porte ídolo. Irmãos, a sua ida até Acabe iria culminar num confronto indescritivelmente explosivo. E aqui cabe um trocadilho. Coragem sem obediência é presunção. Mas obediência sem coragem é enganação. De cada crente se requer uma coragem proporcional à sua estatura espiritual. De todos aqueles que são servos de Deus, se requer obediência e coragem. Jamais se esquive disso. A segunda lição, nós podemos aprender da vida do rei. E a lição é essa daqui, ó. Tudo se pode esperar de um homem morto e de uma sociedade apóstata. A história vergonhosa de Acabe se confunde com o estado trágico do Reino do Norte. E quando uma sociedade é governada por uma liderança ímpia, nós não temos a menor chance de esperar coisas boas. Quando a população de uma nação abraça abertamente a impiedade, não há como escapar dos prejuízos. Essa era a condição instalada na nação da aliança, ao norte, depois da divisão do reino, nos dias de Elias. Acabe e Jezabel estavam no poder. E o povo que deveria fazer resistência àquela liderança ímpia, o povo estava casado e estava apreciando e se esbaldando nos arraiais promovidos pela divindade fenícia. O baalismo foi uma das piores ocorrências na história do povo de Deus do Antigo Testamento, porque misturava num sincretismo religioso, misturava religiosidade com sensualidade. A gente pode dizer, é juntar a fome com a vontade de comer. Preste atenção, uma religião que satisfaz os desejos ou as exigências dos sentidos. Essa é a melhor religião do mundo. E oferece para os devotos inúmeras facilidades para a sensualidade. Essa religião é a melhor de todas. E o baalismo oferecia tudo isso. Os israelitas estavam agora atolados naquele sincretismo religioso que misturava fé na divindade fenícia e agora os arraiais do baalismo espalhados pelo Reino do Norte. Nos dias de Acabe, nós temos a impiedade no seu vigor. Mas talvez você pergunte, quais as evidências disso? Primeira delas, uma completa inversão de valores. Uma das cenas mais patéticas que nós temos no Antigo Testamento, certamente é essa registrada aqui no capítulo 18. Você já imaginou um rei chamando o seu assessor especial e dizendo, olha, você vai para cá, eu vou para cá. Nós precisamos achar pasto, erva para os animais, para que a gente não perca toda a força motriz das nossas carruagens de guerra. Certamente eles já tinham perdido alguns animais. Vá para cá, eu vou para cá. Nós precisamos achar comida para os animais, para que eles não morram.
Preste atenção, o rei. Ele está preocupado com os animais, mas revela um completo descaso para com o próprio povo. O povo está morrendo de fome. E você está preocupado com cavalos e jumentos. É algo completamente patético, absurdo. É uma inversão de valores que não cabe na mente de alguém que tem um mínimo senso no que diz respeito à importância das coisas. Os animais valiam mais do que as pessoas. Mas, irmãos, não é assim nos dias de hoje? Você não tem algumas nações gastando bilhões em armamentos nucleares, quando inúmeras outras nações morrendo de fome e poderiam ser assistidas com todo esse dinheiro gasto em armamento bélico? Não é um negócio completamente incompreensível, completamente absurdo, uma inversão de valores. Mas olha uma outra coisa, uma oposição declarada à fé. Jezabel, esposa do rei, estabeleceu varrer da nação todos os profetas do Senhor. Veja no verso 4. O texto não informa quantos aquela mulher conseguiu executar. Mas ela estava tentando varrer a verdadeira religião daquele lugar. Elias estava sendo caçado como inimigo número 1 daquele estado apóstata. É o que você tem no verso 10. E ainda mais, você tem o próprio rei se convertendo se comportando como uma pessoa extremamente covarde e fraca. Quando encontra o próprio profeta, trata o homem de Deus como perturbador de Israel. É algo extremamente lamentável. Verso 17. Mas, irmãos, não raro, muitos servos de Cristo têm sido hostilizados ao longo da história, justamente por sustentarem uma fé corajosa, ousada, no meio de uma sociedade corrompida, degenerada, ímpia, como Elias aqui. Apesar de toda a perseguição do Estado contra os servos de Deus. E o último traço, um descaso assombroso para com a palavra de Deus. Se aquele homem, o rei, Acabe, tivesse um mínimo de sensibilidade espiritual, ele poderia revelar temor com o cumprimento da própria profecia de Elias. 3 anos e meio atrás, o profeta disse: vai parar de chover. E aqui tem uma questão cronológica. Você observa aí no início do capítulo 18, depois de 3 anos, no 3º ano veio a palavra do Senhor. No texto de Lucas e lá no texto de Tiago, você tem 3 anos e meio. Os adversários da Bíblia dizem: olha, está aí a contradição. No Antigo Testamento, 3 anos e lá 3 anos e meio. Como é que a gente resolve isso? Simples. Aqui no capítulo 18, é depois de 3 anos da estada do profeta na casa da viúva. Isso nos leva a calcular quanto tempo ele passou no Querite. 6 meses. Ao todo, 3 anos e 6 meses. 6 meses no Querite, 3 anos na casa da viúva. Não tem contradição nenhuma. Mas olhe, presta atenção nisso. Lá se passaram 6 meses. Se aquele rei tivesse algum temor, ele iria no cardiologista. Porque o coração dele iria acelerar. A palavra do Senhor está se cumprindo. 1 ano, ele colocaria a boca no pó. Era tempo demais.
que confirmaria que aquilo que havia sido dito pelo profeta era pura expressão da verdade. E se Deus estava mexendo com a natureza, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o sinal dos céus de que Deus está desagradado conosco. Vamos ver no que Deus está aborrecido, porque Ele está mexendo com a natureza. É o primeiro estágio de Deus revelar o seu desagrado para com os homens, é mexer com a natureza. Estava acontecendo aqui. Mas olha lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 3 anos e meio. E o rei completamente à parte, mesmo sofrendo na pele o próprio flagelo da seca, o coração daquele casal, Acabe e Jezabel, se petrificou, ao invés de ser amolecido. E olha, aprenda isso. Muita gente pensa que esse tipo de frase tem base bíblica. Não tem. Olha, se você não vier pelo amor, vem pela dor. Ninguém se converte pela dor. A dor não tem o poder de remover a incredulidade do coração de ninguém. Muitas vezes a dor faz com que o ímpio fique mais duro. Está aqui um exemplo. Acabe e Jezabel se petrificaram, mesmo diante da manifestação concreta do juízo de Deus sobre a nação. Mas, irmãos, há um detalhe estarrecedor. Preste atenção. Que ele não estivesse atento para o sinal de Deus mexer com a natureza. Mas tem outro sinal que aparece no texto, muito mais significativo do que Deus mexendo na natureza. Você sabe qual é? Uma das maiores evidências do desprazer de Deus para com um determinado povo, uma determinada nação, uma determinada comunidade. Você sabe qual é? Um dos sinais mais contundentes do desagrado de Deus é quando Ele retira da terra os profetas. E lá está essa situação acontecendo naqueles dias. Os profetas de Deus foram retirados do meio do povo. Uns foram promovidos à glória, mortos. Cerca de 100 estavam escondidos, sem poder falar, por causa da perseguição. Mas olha, preste atenção. O principal porta-voz da vontade de Deus estava exilado. Quem era esse camarada? Persona não grata. Elias. Irmãos, quando a voz do Senhor através dos seus servos deixa de ser ouvida no meio de uma nação, não há tragédia mais assombrosa do que essa. Cessou o assim diz o Senhor. Mas Acabe não estava nem aí para isso. Irmãos, por causa dessa verdade aqui. Mas talvez você pense, bem, um homem experimentando tantos sinais do juízo divino, ele vai ter o seu coração amolecido? Não espere isso. Tudo se pode esperar de um homem morto e de uma sociedade apóstata. Jamais esqueça dessa verdade. Mas tem uma terceira lição na história do mordomo. Olha, a lição com Obadias é essa daqui. Não é terminantemente pecaminoso trabalhar
na corte de um estado ímpio. A história do mordomo de Acabe, Obadias, literalmente Obadias quer dizer servo de Yahvé, é uma maravilhosa ilustração dessa verdade. A princípio pode parecer completamente incoerente que aquele homem batizado até com um nome pomposo, servo de Yahvé, pudesse agora ser assessor espiritual, assessor especial do rei, de um dos maiores reis ímpios da história nortista, casado com a patriarca, a matriarca das mulheres ímpias, né, da Bíblia. Jezabel é emblemático o nome. Mas, irmãos, preste atenção. Às vezes, Deus chama pessoas para posições assim. Deve ficar claro que são ocorrências raras, mas acontecem. A regra geral parece ser que um servo de Deus, ele é sumariamente exonerado quando ele resolve mostrar as credenciais da sua fé. Essa é a regra geral. Mas, porém, contudo, todavia, há situações nas quais o próprio Senhor, é o próprio Deus quem chama o crente e coloca o crente nessa posição reconhecidamente desconfortável para usar o seu servo dentro de uma estrutura maligna para o cumprimento dos seus soberanos propósitos. Parece ser esse o caso aqui. Presta atenção, eu até vou pedir permissão para citar um exemplo pessoal. Eu já falei muito mal desse Obadias. Esse camarada era covarde. Se ele estivesse comprometido mesmo com a piedade, ele rompia com esse Acabe. Eu estava errado, né? Faz muito tempo que eu me indignei com esse Obadias e até o acusei de ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas, aquele texto lá de Efésios. Mas não é. Obadias não foi esse cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Ele foi chamado para aquela posição a fim de servir como um instrumento nas mãos de Deus. Quando isso se dá, a gente só pode concluir uma coisa. Se Deus chamou, colocou o camarada lá, é porque ele tem um propósito e o reino de Deus vai ganhar. Vai ganhar. E o texto deixa claro isso. Obadias foi usado para providenciar livramento para 100 servos de Deus. Uma medida arriscadíssima. Mas sabe o que é que nos chama a atenção? Aquele Obadias que a gente às vezes pensa que ele foi um covarde, pelo contrário, ele foi muito corajoso. Ele se meteu numa operação de livramento dos profetas de Deus, não apenas colocando esses profetas em lugares seguros, mas ele manteve com pão e água esses servos do Senhor que estavam escondidos em cavernas. E tudo isso aconteceu nas barbas da rainha. Você já imaginou isso? Como foi corajoso esse Obadias. Irmãos, apesar de assessor especial de Acabe, ele usa sua influência para proteger aqueles profetas e ainda contribuir para a manutenção dos mesmos. Nos chama a atenção o fato de que essa operação tão complicada, a gente pode dizer, foi um verdadeiro milagre, porque o esquema não vazou. Ninguém deu com a língua nos dentes, e certamente muita gente sabia. Mesmo que esse esquema tenha sido sustentado por um tempo considerável, durante todo aquele período de seca. Obadias não pode ser tido como um covarde. Isso a gente pode deduzir da sua réplica
dirigida a Elias. É bem verdade que quando Elias diz assim, olha, eu vou me apresentar ao rei, Obadias tem quase uma síncope, né? Quase ele entra em colapso emocional, porque ele conhecia a realidade com a qual ele estava tratando. Era bem possível que quando ele avisasse para Acabe que Elias iria se apresentar, o Espírito do Senhor poderia arrebatar Elias de forma súbita. Ele cria nessa realidade. Mas, irmãos, quando o profeta diz, fique tranquilo, eu não vou fugir para lugar nenhum, nem vou ser arrebatado. Hoje eu vou me apresentar. Se você prestou atenção direito no texto, quando Elias bate o martelo, Obadias cessa na sua resistência. Ele obedece e vai dizer para o rei, o profeta está aí. Então, ao invés de julgarmos temerariamente Obadias, a gente deve elogiá-lo pela sua coragem e prudência para sustentar a fé e ajudar tantos servos de Deus naquela situação complicada. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. À luz de tudo isso que nós vimos hoje à noite, você está antenado? A sua consciência está atenta para aquilo que Deus está falando para você a respeito da sua vontade? Há alguém aqui adiando uma decisão divinamente orientada por estar sem coragem? Você precisa tomar alguma decisão na sua vida. Já tem a orientação de Deus, mas você está recalcitrando. Lembre dessa história. Mesmo quando nos é exigido sair da zona de conforto para obedecermos a Deus, essa sempre será uma atitude honrada pelo próprio Senhor. Talvez você não consiga enxergar a um palmo diante de você, mas se você tem consciência de que Deus está lhe orientando, e aquilo que você precisa decidir tem eco na vontade revelada de Deus, não adie, obedeça, imite Elias. Não tente se esquivar dizendo, Elias era profeta. Ele era um homem semelhante a você. Segunda pergunta. Quais são as suas expectativas vivendo no meio de um mundo que jaz no maligno? No meio de uma sociedade apóstata, anticristã, divorciada de Deus. O que é que você experimenta, almeja experimentar? Quais são as suas expectativas? Tudo se pode esperar de um homem morto e de uma sociedade apóstata. Não perca de vista isso. E por último, você já se imaginou sendo colocado numa posição parecida com aquela que foi ocupada por Obadias? Eu espero que você não tenha interesse nesse tipo de coisa, né? Ser colocado numa posição parecida com aquela de Obadias é muito difícil. É muito arriscado. Mas Deus coloca, às vezes, determinadas pessoas para que você lide com as adversidades relacionadas com a profissão de fé cristã.
Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender essas lições e a colocar em prática. Vamos ficar em pé. Deus eterno, nós queremos mais uma vez te agradecer pela bênção de ter a tua palavra para a nossa instrução e suplicamos que o Senhor nos ajude a cada dia a ter uma relação viva com o teu livro inspirado. Que a tua palavra fale aos nossos corações naqueles nossos momentos devocionais, quando estivermos a sós contigo. Que o teu Espírito nos dê sensibilidade para encontrarmos na tua palavra a orientação para todas as nossas questões. Nos ajuda não apenas a ter sensibilidade para experimentar isso, mas que o teu Espírito incline o nosso coração para te obedecer incondicionalmente. Nos ajuda a fazer aquilo que é do teu agrado, ainda que isso requeira de nós um alto preço, um sacrifício, a nossa saída da zona de conforto para fazermos aquilo que é agradável diante dos teus olhos. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Nos abençoa com aquela disposição que havia no coração do teu servo Elias, que não apenas tinha uma percepção muito clara da tua vontade para com a vida dele, mas também tinha uma determinação irrefreável para te obedecer em todas as coisas. Aplica aos nossos corações aquilo que nesta noite tivemos a oportunidade de ouvir. E abençoa-nos durante essa semana que se inicia, para que em todas as esferas da nossa vida nós possamos glorificar o teu nome e procurar fazer aquilo que é agradável diante dos teus olhos. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor indescritível, imensurável do nosso eterno Pai, o poder, a comunhão, as consolações do Santo e Divino Espírito estejam sobre nós, irmãos, reunidos hoje à noite aqui na casa do Senhor. Não somente sobre nós, mas sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Não apenas no dia de hoje, que é o dia do Senhor, mas para todo sempre. Até a volta gloriosa do Senhor Jesus, diante do que dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.